Até aqui nós vimos a descrição histórica, a relação dos evangelhos, as marcas da flagelação, os tipos de flagelo, toda a tortura que sofreu o homem do sudário, muito similar à de Jesus, né? Muito similar. Vamos entrar agora na parte científica, não menos importante e controversa do Santo Sudário, que se refere aos estudos científicos agora, que todos os métodos que utilizaram, entre eles o carbono 14, com a intenção de datar o sudário e de comprovar se o sudário é autêntico ou não, se é uma pintura ou não, se é uma fraude, um fraude ou não, né? Então, muitos estudos foram feitos, entre eles o estudo do carbono 14, né? Todos os seres vivos, toda a matéria, né, todas as matérias vivas, todos os seres vivos, né, possuem carbono 14. Com o tempo, nós vamos, quando, por exemplo, morre uma pessoa, ou quando uma árvore, né, morre e é cortada, ou linhos que são extraídos da tela das plantas e viram um pano, e aquele pano fica soterrado muito tempo, como nas pirâmides, por exemplo, que tem lá as tumbas dos faraós e tal. Então, estudando essa matéria orgânica, se consegue extrair o carbono 14. Quanto mais carbono 14 tem, menos tempo de duração, de existência tem. Quanto menos carbono 14 tem, mais tempo de duração. Esse é basicamente, assim, de maneira caseira, né, os estudos aplicados do carbono 14. E foi esse tipo de estudo que eles fizeram do sudário. E o resultado causou uma grande consternação em toda a cristandade, né, e entre também os fiéis e a própria igreja também, né? O ensaio do carbono 14, reativo feito em 1988 por 3 equipes de cientistas independentes, indicou com resultados que o manto foi feito entre os anos 1260 e 1390. Né? Esse foi o resultado que chegaram os cientistas, ou seja, conclusão que era da Idade Média, aproximadamente 13 séculos posterior a Jesus. Conclusão, né? Não era o sudário que envolveu o corpo de Jesus, segundo a análise do carbono 14. Né? A controvérsia continuou porque o microbiólogo Dr. Garça Valdez descobriu no sudário bactérias que deturpariam a datação pelo carbono 14. Posteriormente, em documentário da Discovery Channel, fica aí a dica para você ver o documentário, o Dr. Herigove, que foi o descobridor da tecnologia de datação de carbono, reconheceu que o trabalho no sudário foi feito sem conhecimento das descobertas de Valdez. Isso posterior, uma vez que foi divulgado o resultado, todo mundo científico disse, não, é uma fraude, né? Só que depois se seguiram outros estudos. E o próprio inventor do carbono chegou à conclusão de que ele não teve em conta os resultados, né, desse cientista. Ainda afirmou que mesmo tentando limpar as bactérias com a tecnologia atual, não seria possível separar as bactérias do tecido e, portanto, por enquanto, a datação por carbono no sudário não seria válida. Herigove afirmou, então, que quando houvesse essa tecnologia, faria a petição à Santa Sé para tentar datar novamente o sudário. Entre outros resultados também, gente, se chegou à conclusão de que o partezinho que foi tirado do sudário não correspondia ao sudário autêntico. Por quê? Porque nós sabemos que na Idade Média, depois do incêndio, né, da Catedral de Chambéry, umas freiras, elas usaram partes para remendar o sudário e deixá-lo ele intacto. E essas telas que elas usaram para fazer uma tela que cobria o sudário para poder reparar os danos causados pelo incêndio, né, mesclou com o sudário, e justo essa parte foi a parte que os cientistas usaram. E possivelmente era da Idade Média. Então eles não tiveram em conta que pegaram a pior parte da tela para poder analisar. Isso é muito importante, por quê? Porque uma vez que eles fizeram essa análise, né, todo mundo pensou, pronto, é uma fraude, né, isso é uma mentira, está todo mundo errado, então o sudário é uma invenção da Idade Média. Mas vamos avançando. A descoberta da NASA, vamos lá. A NASA, né, feito vários estudos, o pessoal começou a estudar a imagem do sudário. Né? 3 cientistas da NASA, John Jackson, Eric Jumper e Bill Moten, fizeram análise da foto tridimensional das pálpebras do homem do sudário. Aqui eu coloquei Jesus, mas é do homem do sudário. Chegando a uma descoberta fantástica. Encontraram algo sobre os olhos do homem do sudário. Era uma moeda
sobre cada olho, uma moeda sobre cada olho. O que significa isso? Efetivamente, para que os olhos do morto permanecessem fechados, os judeus costumavam colocar moedas ou rodelas de cerâmica sobre as pálpebras. O professor Filas, da Universidade de Loyola, de Chicago, identificou essas moedas com o lepto, cunhado por Pilatos no ano de 31 ou 32 da era cristã, podendo-se, a partir disso, determinar a data aproximada da fabricação do sudário. Então, encontrou, pelo estudo da imagem, uma marca, né, correspondente a esse lepto aqui, gente, da era cristã. Lepto dos anos 30, cunhado por Pilatos, né, se pode ver claramente. Né, era uma coisa diminuta. Né, era uma coisa aqui na palma da mão. Né, então, eles conseguiram, por essa descoberta, dar uma luz, né, para provar que o sudário não é da Idade Média. Outro dado importante, vamos avançando. O sudário e a iconografia, o Codex Prey. O que é o Codex Prey? O Codex Prey é o mais antigo texto conhecido, né, em língua húngara. Ele pertence à coleção de manuscritos da Biblioteca Nacional de Budapeste, que esse nome aqui é um pouco difícil de pronunciar, né, e foi estudado pelo jesuíta George Prey, por isso Codex Prey, né, do ano de 1700 a 1800, de quem tomou o nome. É datado entre 1192 e 1195. A datação do carbono 14 era de que data? Aproximada? 1260 a 1390. Né? Então, esse códex, né, está datado dessa data. Atenção a esse dado, hein? Esse é o Codex Prey, uma das imagens do Codex Prey. A imagem de Cristo na cruz, o descendimento de Cristo na cruz, aqui as mulheres embalsamando o corpo, os anjos anunciando a ressurreição, e aqui o Pantocrator, Cristo, né, glorioso no final dos tempos. Nos interessa essa imagem, essa. Aqui representa o corpo sendo embalsamado, e aqui vemos, tal como nos enterramentos judeus, um lenço, vê? Dá para ver aqui, você que está acompanhando em casa, é que não dá para ampliar a imagem, um lenço dobrado, bem dobrado, isso indica que era um lenço muito grande, para envolver o corpo inteiro. E aqui embaixo, na aparição do anjo às mulheres, vemos o mesmo lenço, o mesmo sudário, e de uma maneira muito peculiar, nós vamos ver como é tecido esse sudário. Estamos falando de um códice do ano do século XII, anterior à datação do carbono 14, que aparecem umas características peculiares na iconografia, na pintura. Por que é importante isso? Vamos analisar. O artista fixou sua atenção em desenhar uma espécie de linhas escalonadas que reproduzem o tecido sudário em forma de espinha de peixe. Lembra lá atrás, quando nós falávamos da forma de tecer o sudário, que era típica da Palestina, que não era típica da Europa, que era uma forma peculiar de tecer os sudários, né, em formato de peixe. Olha como o artista pintou o sudário, segundo o Codex Prey. Esse tipo de tecido é muito raro. Esse tipo de tecido é muito raro. A forma de tecer assim é muito raro. Existe outra coincidência mais incomum e mais concreta. Entre os detalhes da tela aparecem 4 orifícios que estão em L invertida. No lado de trás, marcadas por cruzes no desenho, 5 furos em forma de uma P. Estes buracos, tão estranhamente colocados lá no sudário, não sabemos em que momento da história aconteceu. E resulta que o pintor do Codex Prey, ele colocou os pontinhos aqui, tá vendo? Curiosamente. E olha aqui o sudário. Isso além do formato escalonado de espinha de peixe. E aqui nós vemos exatamente como aparece no sudário, que não se sabe de onde vêm essas marcas, porque essas marcas não são do incêndio do ano de 1532, são anteriores. Porque as marcas do incêndio do ano de 1532, né, são estas todas aqui. Mas estas já eram antes do incêndio, já havia antes do incêndio. Portanto, né, sabemos com certeza que essas pequenas queimaduras antecedem o resto das queimaduras que ocorreu no ano de 1532. Porque esses buracos aparecem em uma cópia já existente nessa data. Ou seja, a queimadura foi no ano de 1532. Podíamos dizer, não, mas essas queimaduras é do ano de 1532 no incêndio. Não, por quê? Porque existe uma cópia
do ano 1500, ou seja, 16 anos antes do incêndio. E que já existiam as marcas, está vendo? Uma pintura de um pintor que, pintando a tela, fez questão de colocar essas marcas que não se sabe de onde apareceram. Naquele tempo, a presença dos 4 grupos de buracos teria que chamar a grande atenção dos que viram, para poder o pintor colocar esses pontinhos. Portanto, essa pintura, né, que é uma cópia do sudário, uma pintura, é anterior ao incêndio. É anterior ao incêndio. Mas o que podemos concluir então a partir deste manuscrito? Temos provas convincentes de que o manuscrito é anterior, né, a 1195, então é anterior, é de 1195, então seria muito provável que o artista teve diante dos olhos a tela que hoje chamamos o sudário de Turim. Consequentemente, ele já existia antes de 1195, ou seja, quase um século antes da datação do carbono 14. Assim, o Codex Prey é, sem dúvida, um dos argumentos históricos mais convincentes para questionar os resultados da datação do carbono 14. Que devemos ter em conta isso também. É o estudo da iconografia, o estudo da imagem. Segundo estudos da palinologia. Nós estamos refutando os resultados do carbono 14. O que é a palinologia? A palinologia compreende um ramo da botânica, né, que se especializa em estudar os pólens das plantas, ou esporos, suas formas de dispersão, né, e as aplicações. Max Frey, quem é Max Frey? Foi diretor do Serviço Científico da Polícia Criminal de Zurique, Interpol, até sua aposentadoria. Em 1973, ele fez contato com o sudário de Turim, ao ser nomeado para o comitê de peritos que devia verificar se a primeira fotografia em cor da tela era semelhante com o original. Em 21 de novembro do mesmo ano, obteve permissão para recolher amostras de pó depositado no sudário, repetindo esta operação e recolhendo o maior número deles em 9 de outubro de 1978. Em companhia da equipe Sturp, que foi o grupo de cientistas que estudaram o sudário por 120 dias, 5 dias seguidos, né, que dirigidos por Paul Jackson, que a Santa Sé concedeu, esses cientistas. Depois de todo o rebu lá do carbono 14, uma comunidade de cientistas do mundo inteiro se juntaram, especialistas do mundo inteiro, para poder estudar. Depois de muito insistir, a igreja permitiu que eles estudassem por 120 dias o sudário. Com seus estudos, ele encontrou mais de 58 espécies de pólens, 28 delas só existem no Oriente Médio, não provém da Europa. É interessantíssimo, gente, os resultados que aporta o estudo que esse homem fez. Vamos ver mais detalhadamente. Max Frey recolhe amostras de pólen da síndrome no dia 9 de outubro de 1978. Aqui temos ele, aqui Paul Jackson, os cientistas que estudaram o sudário durante esses 120 dias que a igreja tinha permitido. Aqui ele está aplicando uma espécie de adesivo para recolher isso aqui, ó, resíduos de pólen, né, de impureza, e aqui eles foram catalogando. Aqui eles colocavam o adesivo, apertavam sobre a tela, e depois, né, os adesivos eles extraíam, né, os resíduos que continham na tela para analisar em microscópio. Eles estavam buscando isso, gente, um grão de pólen. Isso é uma imagem ampliada mais de 100 vezes por microscópio. E aqui vemos um pequeno grão de pólen entre os fios do sudário. Olha os fios do sudário como estão cheios de resíduos, de impureza, né, de matéria orgânica, fungos ou o que for, né? E aqui vemos um grão de pólen, era isso que ele buscava. Plantas que existem somente na Palestina. Ele chegou à conclusão de que na Palestina, né, ele encontrou plantas da Palestina que existiam, que estavam no sudário. E curiosamente, ele encontrou plantas que só existem na Palestina. Então, como é possível que o sudário é da Idade Média, se no sudário existe pólens de plantas que só existem por exemplo, a Gundelia turniforte, que assim é catalogada, e Zugonfilo dumoso, só existe em Jerusalém. E curiosamente, só produzem pólen entre março e abril. Que datas são essas, gente? Março e abril, o que se celebra na igreja? Páscoa. Atenção a esse dado importante. Então ele encontrou
2 tipos de pólens que só existem em Jerusalém, nas datas de mês de março e abril, e que não existe na Europa, não existe em nenhum outro lugar que não seja Jerusalém, que são essas plantas aqui, pólens dessas plantas. Descobertas de Max Frey. Esse foi o resultado dos seus estudos. Na Judéia, disse ele, não muito longe de Jerusalém, eu encontrei a açoeda, uma planta que cresce apenas na Palestina e cujo pólen estava no sudário. Até 8 tipos de plantas da Palestina foram encontradas. Podemos afirmar, sem sombra de dúvidas, que o sudário foi exposto na Palestina. Alguns tipos de plantas estão extintas, mas a sua presença no passado, precisamente no momento em que Cristo viveu, é testemunhado pelos fósseis encontrados na lama do Mar Morto. E segue. Esta foi a decisiva prova irrefutável. O sudário não só tem pólens de plantas que só existem na Palestina, mas também espécies de pólen que tiveram ali há 2000 anos atrás e estão agora extintas. Confrontando com resultados deste calibre, posso dizer, sem possibilidade de ser contestado, que o sudário foi exposto na Palestina há 2000 anos atrás. Esse foi o resultado do estudo da palenologia, gente. Restos de vestígios de pólen de plantas que só existem na Palestina, em Jerusalém, e que já estão extintas. Como dizer que é uma falsificação da Idade Média? Porque esse foi o resultado da ciência. Pelo estudo da palenologia, eles conseguiram também, gente, rastrear todo o itinerário do Santo Sudário. Não temos tempo para comentar todo o itinerário, porque o Santo Sudário ele ficou desaparecido uns 600 anos ou mais. E depois ele aparece no século XIV, século XVI, ele aparece em Chambéry. Mas, segundo os estudos da palenologia, dos pólens, ele tem pólens de Jerusalém, que já estão extintos, de 2 principalmente, aquelas que nós mencionamos. Passou depois por Edessa, Urfa, na atual Turquia. Depois passou por Constantinopla, hoje Istambul, porque temos restos de pólen, de vestígios de pólen dessas cidades, desses lugares. Depois Constantinopla, hoje Istambul. Depois por Atenas. Depois chegou a França, Chambéry, Lirey e hoje, aqui Lirey, depois Chambéry, onde teve o incêndio, e Turim, onde se encontra até hoje. Eles conseguiram rastrear o possível itinerário do Santo Sudário. A pergunta é, o homem do sudário é Jesus? Essa é a pergunta do milhão. O homem do sudário é Jesus? Vários estudiosos, com atitude crítica e com intenção de penetrar no mistério, têm questionado se a imagem impressa no sudário poderia ser de Jesus de Nazaré. Muita gente contesta, principalmente por causa do carbono 14. E aí se reduz à opinião. Gente, quando você tem uma comunidade de cientistas renomados, pessoas que nem crentes eram, que estudam o sudário e chegam à conclusão de que, sem dúvida nenhuma, era o lenço que envolveu o corpo de Jesus há 2000 anos, e você vê uma turma que diz que opina o contrário, gente, entre os estudos de gente séria e opinião, então não é qualquer tipo de opinião que vale. No entanto, as pessoas opinam. Se você buscar no YouTube, tem gente que opina o contrário, tem gente que... Mas estamos falando de estudos, de pessoas sérias. Obviamente, todas as pesquisas, a fim de ter fundamento, deve ser baseada em considerações objetivas, não em achismos, não em opiniões subjetivas. Vamos considerar 6 características significativas, comuns entre Jesus de Nazaré e o homem do sudário, de acordo com a história do Evangelho e com os estudos que nós vimos até agora sobre o Santo Sudário. 6 características comuns entre o homem do sudário e os relatos evangélicos. Primeiro, tanto Jesus como o homem do sudário, atenção, gente, nós estamos afirmando ainda que Jesus é o homem do sudário. Estamos dizendo que tanto Jesus como o homem do sudário foram envolvidos em um pano de sepultamento após a morte por crucificação. Se sabe que não muitos crucificados tinham um enterro em regra. Eram criminosos, eram escravos, eram bárbaros. E não todos tinham um enterro em regra, porque era a punição mais... E às vezes ficavam o cadáver exposto muitos dias na cruz. Bandidos, escravos, assassinos continuavam como forma de escárnio. O cadáver ficava... Então nem todos tinham, os condenados tinham
um enterramento em toda regra. Nós vemos que Jesus, no Evangelho, mesmo sendo crucificado e mesmo morrendo essa morte que era destinada aos piores, foi crucificado e morto, mas foi sepultado dignamente num sepulcro novo. Não era um sepulcro comum, fossa comum. Isso já não é normal para um crucificado. Segundo, tanto em Jesus como no homem do sudário foi colocada sobre a cabeça um capacete de espinhos. Nenhum documento histórico relata um costume como esse. Não existe, gente, nada, nenhum documento histórico, nenhum costume romano que aos crucificados, aos condenados à morte ignominiosa da cruz, tenha sido colocado neles um capacete de espinhos. O homem do sudário, sim, os evangelhos dizem que Jesus também lhe colocaram um capacete de espinho. Terceiro, o patíbulo. O que é o patíbulo? Né? A madeira transversal que levava o homem do sudário. O patíbulo deixou uma marca profunda nas costas do homem do sudário, como também em Jesus. Só em algumas ocasiões o condenado teve que carregar a barra transversal da cruz para o local da execução. Jesus carregou o madeiro para a cruz. O homem do sudário também carregou. Diz que só em alguns casos eles carregavam. Quarto, a tela sindônica, ou seja, a tela do sudário, revela uma ferida no lado direito do homem que foi envolvido por ela. O Evangelho de João diz claramente, narra que a Jesus não lhe quebraram as pernas, mas um soldado traspassou o lado com uma lança e imediatamente saiu sangue e água. Ou seja, o homem do sudário tem uma ferida aberta provocada por uma lança. Jesus também, o Evangelho de João relata esse evento, que a Jesus não lhe quebraram as pernas, como era costume para acelerar a morte, senão que um soldado lhe traspassou o lado com uma lança. Quinto, o homem do sudário foi coberto com tela imediatamente ao ser descido da cruz, sem realizar qualquer tipo de ritual de lavagem e unção do corpo. Da mesma maneira aconteceu com Jesus. Estava prestes à chegada da Páscoa, não poderia fazer nenhum trabalho manual. O Evangelho diz que eles foram retirados, ele foi retirado quanto antes, porque era a Páscoa e não podia incorrer em contaminação ritual. E sexto, o sudário traz a marca do corpo de um homem, mas sem vestígios de decomposição. Atenção, gente, a isso. Traz a marca de um corpo de um homem que morreu, mas sem vestígios de decomposição, no sudário. Portanto, envolveu o corpo de um homem durante um período muito curto, o suficiente para que ficasse impressa uma marca. E o corpo de Jesus permaneceu na tumba durante pouco mais de 30 horas, de sexta-feira até o amanhecer no domingo. É ou não é uma extraordinária coincidência? Os meninos estão apanhando aqui para ajeitar aqui o Instagram. Vamos lá, a gente espera. Estava descarregando ali o celular. Então, gente, 6 características, 6 coincidências, que a gente vai vendo que não são coincidências qualquer, não são dados qualquer, que coincide perfeitamente entre o homem do sudário e os relatos evangélicos. Coincide. Agora a pergunta é, como se formou essa imagem? Vamos lá, meus caros, ânimo. Como se formou essa imagem? Como se formou essa imagem? Gente, preste atenção, todo mundo agora, dá uma olhada nessa imagem. Você que está em casa, os meninos aqui também que estão acompanhando. Vamos ver se a gente senta aí para os outros verem também. Vamos lá. Deixa só o Pedro, Galo, deixa só o Pedro. Como se formou essa imagem? Como se formou essa imagem? Essa é a pergunta que os cientistas não sabem explicar. Porque não é uma imagem comum, gente. Essa é o negativo fotográfico, que nós falávamos antes, mas que funciona como um positivo fotográfico. É uma imagem misteriosa, uma imagem única, que para o mundo da ciência é algo espetacular, algo extraordinário. Como essa imagem foi formada? Aqui por outro ângulo, é uma imagem tridimensional, então não é uma imagem comum, é uma imagem que mostra claramente o rosto delineado de um homem sereno, morto, mas sereno, os braços, as pernas. Aqui vemos ampliação em 3D, aqui vê perfeitamente delineado o nariz, as pálpebras, sobrancelha, cabelo longo, aqui
barba, bigode, né, a barba. É a foto em 3D, ela tem um relevo. Aqui mais claro, perfeito o rosto. Esse é o negativo fotográfico. É o negativo, que funciona como positivo fotográfico. Mas é o negativo. E é isso que chama a atenção dos cientistas. Eles não sabem a origem dessa, como essa foto se formou. Como essa imagem se formou. Foto não, como a foto, né, porque estou expressando mal, como a foto realça uma imagem que é única no mundo. Análise científica da imagem. Os cientistas ficaram surpresos porque perceberam que havia uma imagem do sudário que era tridimensional, ou seja, possuía 3 dimensões. Isso é algo completamente impossível de acontecer. Quem sabe mais de fotografia, né, vai entender o que o padre está explicando. Se colocamos uma tela sobre um cadáver, só teremos alguns pontos de contato, que são os salientes. Ou seja, se a imagem foi formada por uma reação química, você pode dizer, não, a imagem foi uma reação química de um cadáver que emitiu odor, que emitiu radiação ou calor do corpo, né? E ela foi uma reação química que por contato, só o contato da tela, formou aquela imagem, que apareceria marcas das partes que entrariam em parte, né? Mas o que nos damos conta é que se fosse assim, somente apareceria marcas das partes que entrariam em contato com o lençol, ou seja, a testa, as sobrancelhas, nariz. Obviamente, as outras zonas onde a tela não teria contato, não poderia haver imagem de nenhum tipo. Ou seja, olhem para mim, né, gente? Olha, se a imagem é colocada sobre o cadáver, então só os pontos salientes tocam a imagem. Se é por contato, né, porque deveria ter formado por contato. Se é por contato, então os pontos salientes quais são? Nariz, o queixo, a testa, as sobrancelhas, né? Mas vemos que não é assim que acontece na imagem. Por quê? Porque os cientistas notaram que havia uma marca em todas as partes do corpo, inclusive também daquelas que não estiveram em contato com o lenço. Isso que é o surpreendente. Olha o lenço como estaria, o normal seria isso. Então, olha os lábios, o queixo, né, as cavidades do nariz, as pálpebras dos olhos, né, o pescoço, não entra em contato com a tela. Então, claro, o normal seria, se é uma marca que ficou impressa no sudário por conta da tela que tocou o corpo e essa reação química deixou a marca, e os pontos onde a tela não tocou. Outro detalhe, se você coloca uma tela no rosto de alguém, com tinta, por exemplo, né, e quando você tira o rosto, ele não vai sair perfeitamente delineado, a riqueza de detalhes, ele vai sair deformado. Por quê? Porque a tela, né, ela não vai produzir uma imagem tridimensional, ela produz uma imagem frontal. E a imagem frontal, para pegar todas as partes do rosto, quando você abre a imagem, ela deforma a imagem. E a imagem do sudário não é deformada, não foi deformada. O que formou esta imagem? O que formou esta imagem aqui? Os cientistas, ao estudarem a tela, notaram que havia uma degradação da celulose do linho. Você imagina, por exemplo, um jornal que você expõe ao sol. Depois de um mês, ele não fica amarelado? Ele não fica meio chamuscadinho? Eles notaram que o linho tinha uma pequena degradação na celulose do linho. Somente as fibras mais superficiais apresentavam essa degradação. Como se fosse assim, gente, uma pequena queimadura muito sutil. Muito sutil. Então eles notaram que era muito superficial, né? Que era uma degradação da celulose. Mas somente as fibras mais superficiais mudaram de cor. Mas não havia nenhum tipo de pigmento, nenhum tipo de tinta, né? E claro, não se tratava de nenhuma técnica conhecida, pois não há pinceladas, porque havendo pinceladas, qualquer estudo de microscópio veria as marcas de pincel. E a imagem ela não tem direção, porque se você pega uma parede, pinta uma tela e pinta as marcas do pincel, né, e ela não tem direção, a imagem não tem direção nenhuma, em caso remoto de ser pintura, e não tem marca de nenhum pigmento. Era como se o corpo fosse projetado diretamente de forma desconhecida sobre o lençol que o cobria. É uma imagem que não foi feita com nada. É isso que eles não conseguem entender, uma imagem que não foi feita com nada, essa imagem aqui. A imagem possui, gente, 9 características, que faz com que essa imagem seja única no mundo. Que características são essas? Primeiro, a superficialidade.
Somente as fibras que estão mais na superfície têm a imagem. Se você pega uma pintura, gente, de uma tela, você vai ver que os pigmentos, né, ele penetra em todo o linho da tela. Eles notaram que essa imagem, só as fibrazinhas de cima, não toda a tela possui essa degradaçãozinha da celulose. E não é tinta. Mas primeiro, só a parte superficial. Segundo, a ausência de pigmentação. Não há pintura nem colorante de nenhum tipo no sudário. Terceiro, não direção, ou seja, não há marcas de pincelada com a direção de pintada. Então, assim, o corpo, a marca que ficou no corpo, não foi assim em contato com o corpo. Foi como que o corpo não tem projeção nenhuma. Foi como se, de maneira perpendicular, o corpo se retirasse. Não tem como. Terceiro, a estabilidade térmica não se desfez com o calor. 1532 sofreu um incêndio. A imagem não se deforma com o calor. Terceiro, estabilidade à água, não se borra com a água a imagem. Por causa do incêndio de 1532, né, a imagem, toda a tela foi encharcada com água para não se queimar na urna. Então ficou toda ela manchada. Só que as manchas da água não mancharam a imagem. A imagem ficou intacta, né? Resiste ao calor, resiste à água. Estabilidade química, não muda de cor. Ela tem um amareladozinho, essa imagem, né, na superfíciezinha, né, mas não muda de cor, né? Igual como falamos do jornal que você põe ao sol e ele vai deteriorando, ou uma roupa pintada, se você fica muito tempo, qualquer tela de pintura dos artistas tem que restaurar, por quê? Porque vai degradando, vai perdendo a cor, vai ficando mais amarelada. A imagem é estável, quimicamente não muda de cor. Negatividade é o negativo fotográfico que vemos como era o homem do sudário. É no negativo, não no positivo. Isso é algo único no mundo da fotografia. E por último, a tridimensionalidade. Possui informações do relevo do corpo. Quando eles colocaram, gente, para fazer os estudos de um método de computação gráfica, né, eles se deram conta que a imagem... Sabe aqueles estudos de imagem que eles fazem, por exemplo, da Lua, dos planetas, né, da superfície? Então, com uma foto, eles conseguem, o efeito tridimensional, ver as superfícies dos lugares fotografiados. Então, eles fizeram o mesmo método, eles aplicaram no sudário e se deram conta que o sudário tinha 3 dimensões, que havia todos os detalhes do rosto do homem do sudário. Então, ele possui um relevo que delinha todo o rosto em detalhes, os braços, as mãos do homem do sudário. Então, isso é algo único. Então, como pode ser que um autor medieval tenha feito isso, se nem a ciência moderna é capaz de explicar, nem produzir um autor, uma farsa da Idade Média, né, é o que atribui a algumas pessoas hoje em dia. Como? Como pode ser isso? Se a ciência moderna, com todos os estudos que nós acabamos de ver, não consegue explicar o mistério da imagem que contém no sudário, como que um autor da Idade Média foi capaz de fazer isso? Nós vimos, né, gente? 3 marcas do sudário. As marcas de sangue, né, e analisamos toda a questão da flagelação, da tortura. Nós vimos as marcas da queimadura, e essa é a terceira marca que mais impressionante que mais impressionado deixa os cientistas. Sabemos que fotografia, gente, toda fotografia é causada pela luz, pelo efeito da luz. A imagem sendo de Jesus, gente, o sudário que envolveu o corpo de Jesus, o que nos pode trazer ao coração e à mente, né, um dado, gente, sobre a ressurreição do Senhor. Porque para ver fotografia, para ver imagem, é necessário luz. Mas como pode haver luz no sepulcro, se o sepulcro está fechado? Gente, a certeza da fé e dos relatos evangélicos é que o corpo glorioso do Senhor, diz que o corpo transformado, né, do corpo material em corpo espiritual, produziu uma reação também de um efeito tão grandioso que deixou uma marca de uma luz poderosíssima, uma luz potente, desconhecida neste mundo, uma luz que causou uma marca no sudário. E essa justamente a marca
que aparece essa terceira marca, que não é de sangue, que não é as queimaduras, que é uma espécie de marca causada por um efeito de uma luz, que diz que o cadáver não foi retirado. De haver sido assim, as marcas de sangue da tela que estariam pegadas no homem do sudário deformariam. Não deformou-se, as marcas de sangue ficaram intactas. Diz que o cientista diz que o corpo, simplesmente o corpo deixou de estar no sudário. E ao fazer essa transposição, uma marca permaneceu. De uma luz poderosa, né, de uma espécie de irradiação de luz, semelhante a uma luz, né, não sei como explicar, radiativa, de uma radiação muito forte, que não deteriorou o linho, que não deteriorou o lenço, mas deixou impresso uma marca extraordinária, que nós vimos todas essas características, que é desconhecido hoje, né, para o mundo científico inteiro, como se faz uma coisa dessa e como se explica uma coisa dessa. E nós estamos falando da ressurreição. Nós estamos falando que é uma prova, não é uma prova no sentido histórico, não é uma prova no sentido científico, aqui está a prova, mas é um dado que reforça a nossa fé na ressurreição, reforça a certeza da ressurreição, reforça que os relatos evangélicos, né, não é falsificação, que os discípulos não inventaram uma mentira, uma fábula, uma fraude. É verdade, Jesus ressuscitou. E é uma prova, essa relíquia é uma prova da ressurreição do Senhor. Portanto, é a relíquia mais importante da cristandade, o Santo Sudário. Por quê? Porque não temos somente a prova da flagelação, da morte, mas da ressurreição do Senhor. Da ressurreição do Senhor. Já para concluir, queremos concluir agora já, porque já deu a hora, está dando a hora já, né? Os detalhismos, esqueci de falar os detalhismos em enorme quantidade, nós já explicamos os detalhes do rosto, do nariz, dos lábios, do cabelo, da barba, das mãos, da perna, né? Da imagem, que contém a imagem. E a fé, a pergunta é, o que diz a fé a respeito disso? O que diz a igreja? É dogma de fé? Temos que acreditar no sudário? Não é um dogma de fé. O sudário é uma relíquia, e como relíquia, né, nós podemos acreditar ou não acreditar, isso não vai mudar em nada a nossa fé no Cristo que morreu, que sofreu e ressuscitou. Porque a igreja não obriga. De fato, a igreja, foi perguntado à igreja o que a igreja diz sobre o sudário. A igreja diz que é uma relíquia muito importante, venerada por muitos cristãos do mundo inteiro, né, e que a igreja conserva como um tesouro, um grande tesouro, mas que a igreja deixa a ciência que explique, deixa a ciência que responda. Essa foi a resposta, que a ciência responda. A igreja não quer se posicionar no sentido de forçar, né, a acreditarmos, né, no que os resultados da ciência dizem, né? Nós acabamos de ver todos os estudos, em grande parte, os resultados dos estudos da ciência. Portanto, não é um dado de fé enquanto revelação, porque tudo que nós temos que crer para a nossa salvação e como cristãos está nos evangelhos. Está nos evangelhos, está revelado nas Sagradas Escrituras. Mas reforça a nossa fé. Mas comprova que a nossa fé tem uma relação com a história. Que a nossa fé não é uma fábula inventada, que a nossa fé tem repercussão na história. E temos aqui marcas na história. Assim como o sepulcro vazio está vazio. Não prova por si a ressurreição, mas evidencia que ao estar vazio, algo aconteceu, que os discípulos anunciam que foi a ressurreição, que o sepulcro vazio reforça. A mudança dos discípulos, que eles se reuniam como todos judeus piedosos no sábado, eles começam a reunir no domingo. Isso seria uma blasfêmia, isso seria um atentado contra a lei gravíssimo, um pecado gravíssimo, e eles mudam o culto do sábado para o domingo. É um dado histórico. Até o dia de celebrar, porque foi o dia da ressurreição, até o dia do culto. As mulheres que deram testemunho, não é normal que as mulheres sejam prova de testemunho, porque no âmbito jurídico não eram aceitas as mulheres como testemunhas. As primeiras, olha a importância das mulheres, hein? As primeiras a ver o ressuscitado foram as mulheres. Chegaram anunciando que o sepulcro estava vazio. E eles colocam no evangelho, mulheres, né, dizendo que viram anjos, qualquer um poderia dizer que era alucinação, né, que era histerismo. E os apóstolos colocam que elas, né, se não é histórico isso. Agora, tudo isso prova a ressurreição? Não. Por quê? Porque a fé na ressurreição é um dom.
E o dom, meus irmãos, Deus dá, mas o dom envolve que você tem que dar um passo na fé, assentir à verdade que te é anunciada. Te é anunciado que Jesus é o Senhor, que Ele morreu e ressuscitou para te salvar. Eu creio no que diz a igreja, eu creio no que diz os apóstolos, eu creio naquilo que o Evangelho transmite, eu creio, eu dou o meu assentimento, do meu entendimento, do meu coração, da minha liberdade. Esses dados servem para reforçar a nossa fé, para entender que a nossa fé não é loucura, não é absurdo, que tem incidência histórica, que não é uma invenção de uns loucos, de uns lunáticos, de uns alucinados que saíram anunciando aí umas invenções e nós estamos acreditando em uma mentira. Nós estamos acreditando naqueles, meus irmãos, que anunciaram que eles viram, que eles tiveram experiência com o Senhor ressuscitado. E o sudário reforça, porque o Evangelho relata sobre esse fato, que Jesus foi envolvido o seu corpo num sudário que José de Arimateia com Nicodemos comprou e colocou num sepulcro novo. A fé se refere a essa situação, essa questão. Por isso, nossa fé não se baseia no sudário, mas nos evangelhos. Eu quero ler, para concluir, uma meditação que fez o Papa Bento XVI, quando no ano de 2005 se expôs o Santo Sudário. Havia muito tempo que o Santo Sudário não era exposto publicamente, né? E o Papa concedeu, de que se expusesse o Santo Sudário ao público. Mais de 50 mil pessoas do mundo inteiro visitaram. E ele foi visitar também o sudário e ele fez uma meditação belíssima. O Papa Bento XVI, o Papa Emérito. E eu pus essa meditação para nos ajudar também nessa Semana Santa, para nos ajudar também nossa fé, meditar no mistério da paixão e ressurreição do Senhor. Meditação sobre o Santo Sudário. O Santo Sudário é o ícone do Sábado Santo. De fato, é um pano de sepulcro que envolveu o corpo de um homem crucificado, que corresponde em tudo o que nos diz os evangelhos sobre Jesus. O sudário de Turim nos oferece a imagem de como era seu corpo no túmulo durante esse tempo. É testemunha precisamente desse intervalo único e irrepetível na história da humanidade e do universo, em que Deus, em Jesus Cristo, partilhou não só o nosso morrer, mas também a nossa permanência na morte. Desde a escuridão da morte do Filho de Deus, surgiu a luz de uma nova esperança, a luz da ressurreição. Penso que ao contemplar este pano sagrado com os olhos da fé, se percebe algo dessa luz. O Santo Sudário foi imerso nessa profunda treva, mas ao mesmo tempo luminosa. E penso que se milhares e milhares de pessoas vêm para venerá-la, sem contar aqueles que a contemplam através de imagens, é porque nela não só vemos escuridão, mas também luz. Mais do que a derrota da vida e do amor, vem a vitória da vida sobre a morte, do amor sobre o ódio. Certamente vem a morte de Jesus, mas vislumbram sua ressurreição. Dentro da morte agora pulsa a vida, pois nela habita o amor. Este é o poder do Santo Sudário, do rosto deste homem de dores, que carrega a paixão do homem de todo tempo e lugar, inclusive nossas paixões, nossos sofrimentos, nossas dificuldades, nossos pecados. Passio Christi, passio hominis. Emanam a solene majestade, um senhorio paradoxal. Este rosto, estas mãos e estes pés, este lado, todo este corpo fala. É em si mesmo uma palavra que ouvimos em silêncio. Como fala o Santo Sudário? Fala com sangue, e o sangue é vida. O sudário é um ícone escrito com sangue. Sangue de um homem flagelado, coroado de espinhos, crucificado e ferido no lado direito. A imagem impressa no sudário é a de um homem morto, mas o sangue fala de sua vida. Cada traço de sangue fala de amor e de vida. Especialmente esta grande mancha perto do lado, feita de sangue e água, jorrados copiosamente de uma grande ferida causada por uma lança romana. Esse sangue e essa água falam da vida. É como um manancial que murmura no silêncio e podemos ouvi-lo. Podemos ouvir no silêncio do Sábado Santo. Queridos amigos, louvemos o Senhor por seu amor fiel e misericordioso. Ao deixarmos este lugar santo, levaremos nos olhos a imagem do sudário, em nossos corações esta palavra de amor. E louvemos a Deus com uma vida cheia de fé, esperança e caridade. Papa Emérito Bento XVI. E agora, para terminar, eu queria que vocês vissem dois curtos, de vídeo,
Eu peço aqui para os meninos ativarem aqui, que a gente vai passar agora. Peço a vocês que olhem a imagem. Muito bem, meus caros, assim seria o rosto do homem do sudário, depois de os estudos feitos pelos cientistas e a imagem em 3 dimensões, eles elaboraram os detalhes e reconstruíram o rosto, que assim seria o rosto humano do nosso Senhor Jesus Cristo, que um dia, meus irmãos, e essa é a nossa esperança, um dia veremos face a face o rosto belo do amor, que é o rosto de Cristo. Cristo é o amor de Deus encarnado. Cristo é a nossa esperança. E um dia veremos Cristo face a face. E seremos felizes com Ele para sempre. Esse rosto que foi desfigurado, foi transformado e glorificado pelo Pai. Nós também, nosso pobre corpo, será um dia, sofrerá também a doença, sofrerá também a deterioração física. Mas um dia também será glorioso como o corpo de Cristo. Todos aqueles que, unidos ao seu corpo, pela Eucaristia, e pelo batismo, nós também participaremos da sua glória. Que Deus abençoe a todos vocês que nos acompanharam até agora, que nos aguentaram, E Deus abençoe vossa semana. Amanhã iniciamos a Semana Santa. Convido a todos vocês a participarem conosco aqui na paróquia. Nós vamos transmitir as celebrações. Daremos a bênção dos ramos. Depois vamos expor os ramos aqui na paróquia. Vamos abrir a paróquia. Você pode vir retirar o ramo abençoado para colocar na tua casa. E seja bem-vindo também ao canal do YouTube. E aí vamos divulgar também, gente? Para que muitas pessoas possam ser alcançados. Lançar a rede nas redes, A rede de Cristo para pescar almas. Lançá-la nas redes sociais. Lançar a rede nas redes. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos vocês.